Bem-vindo ao meu canal Descomplicando a Bíblia. Eu sou Obadias Diogo e nós estamos apresentando a série Você Acredita na Existência dos Anjos? Se você já é inscrito no meu canal, dá o seu like, compartilha esse vídeo. Se ainda não é, dá essa moralzinha para mim. Nesses dias nós estamos falando sobre coisas que o anjo mau odeia. E dessa vez nós vamos falar sobre as Escrituras Sagradas. Depois da vinheta, a gente conversa. Amigos, chegou um momento em que Deus não podia mais falar face a face com o ser humano por causa do pecado. Então Deus passou a falar com o homem. Mesmo assim, com o decorrer do tempo, o homem não suportava mais ouvir a voz de Deus, então Deus deu ordem a Moisés para que começasse a escrever as coisas. Com exceção dos 10 mandamentos, que Deus escreveu 2 vezes, porque Moisés havia quebrado a primeira tábua, Moisés começa a escrever tudo que Deus havia falado com ele, né? E as suas experiências. E esses livros eram tratados como livros sagrados. E todos os livros que vieram depois dele, porque outras pessoas escreveram outras coisas também, né? Haviam muitos livros, né? E todo livro que era considerado sagrado, a régua era o Pentateuco. Chegou um período entre o século 2 e 3 a.C., quando Alexandre o Grande resolveu fundar a Biblioteca de Alexandria. Ele queria os escritos hebraicos também na sua biblioteca, e 72 judeus fizeram a tradução dos livros sagrados do hebraico para o grego, e entenderam que 39 livros dos que haviam sido escritos eram livros inspirados, e deu-se o nome então dessa edição de Septuaginta, que era exatamente a edição que os apóstolos de Jesus Cristo e o próprio Jesus usou nos seus dias. E esses homens escreveram cartas para os seus amigos, escreveram cartas para igrejas conhecidas que eles haviam fundado. Claro, a base eram esses 39 livros sagrados e inspirados do Velho Testamento. E que mais tarde foi muito fácil, como eles serviram como régua para saber qual eram os livros que também muitos escreveram depois, se esses livros eram inspirados ou não. E tem mais uma coisa: esses homens que escreveram essas coisas eram homens respeitados na sua época, em que as pessoas que conviveram no seu tempo tinham esses homens como homens santos e homens de confianças, homens de ilibadas reputações, e que de fato falaram a verdade. E mais do que isso, a palavra de Deus diz que nada que existe na Bíblia foi escrita por simplesmente alguma invenção, mas que o Espírito Santo inspirou esses homens santos para que escrevessem a palavra de Deus. Agora, o que é mais lindo nisso é que Deus não retirou a particularidade desses homens. Por mais que esses homens tivessem escrito a palavra de Deus e a palavra fosse de Deus, alguns eram pescadores, haviam reis, haviam profetas, homens muito simples como agricultores e pescadores. Desde as palavras rebuscadas do Dr. Paulo, que era um erudito, como homens como João e Pedro, que eram pescadores, mesmo com a sua singularidade e a sua particularidade de falar da palavra de Deus, esses homens basicamente falaram a mesma coisa num período de mais de 2.000 anos. Cerca de 40 autores foram escolhidos para fazer parte do cânon da palavra de Deus. Aí você vai me perguntar assim: mas Obadias, como você me prova que a Bíblia é a palavra de Deus? Primeira coisa, se você pegar uma Bíblia e jogar num presídio, você pode voltar lá daqui a 2 anos, que com certeza vai haver uma igreja formada. Por quê? Porque a palavra de Deus é capaz de transformar um homem ruim numa pessoa boa. A outra evidência são os cumprimentos da palavra de Deus no contexto, ao longo da história. E eu vou dar um exemplo: o livro de Daniel, no capítulo 2, quando fala do surgimento de nações a partir da Babilônia. Quando ele fala do surgimento do Império dos Medos e Persas, depois fala da Grécia, e depois o império que viria depois, que seria Roma. E essas coisas a história comprovam que aconteceu.
Sem contar que o aparecimento de Jesus Cristo na história também é contado coisa de 500, 800, 1000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. A Bíblia e os profetas já falavam exatamente o lugar e a época em que ele nasceria. Aí você me pergunta assim, mas Obadias, por que é que o diabo detesta a Bíblia? O primeiro motivo eu já disse para você. Ela é capaz de transformar o homem, libertar o homem das garras do inferno. O outro ponto é que a Bíblia desmascara o caráter de Satanás, trata-o como um vilão de fato e mostra de fato as coisas, os seus planos para destruir o ser humano. E o principal, a palavra de Deus mostra o caráter de Jesus Cristo em todas as páginas da Bíblia e mostra que ele é um pai apaixonado que está à procura dos seus filhos. Aí é claro que diante dessas coisas, o anjo mau não poderia ficar parado. Amigos, durante o decorrer da história, ele matou pessoas que escreveram e traduziram a Bíblia para a linguagem popular do povo. Para que vocês tenham uma ideia, a igreja medieval da época pegou a Bíblia e enrolou e prendeu com cadeados e correntes para que as pessoas não tivessem acesso a ela. Sem contar que, historicamente conhecida, a Revolução Francesa pegou todas as Bíblias que existiam no país depois que foi promulgada uma lei que estava retirando a religião do país. E por causa disso, as Bíblias foram queimadas. Nessa época, um indivíduo chamado Voltaire, o grande filósofo Voltaire, disse que o Evangelho em pouco tempo seria varrido da face da terra. Mas interessante que 3 anos e meio depois, as autoridades francesas perceberam que após a Bíblia ter sido tirada das pessoas, o aumento de crime, o aumento da mendicância e da miséria no país cresceu de forma assustadora. Eles revogaram a lei e a Bíblia voltou a ser lida. E o mais interessante que a primeira casa publicadora que começou a fabricar Bíblias em grande quantidade foi exatamente na antiga casa do filósofo Voltaire. Hoje, Satanás trabalha para tirar a credibilidade da palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabe que se ele tirar a credibilidade da palavra de Deus, ele tira Jesus da vida das pessoas. E amigo querido, Jesus é a solução para a tua vida. A palavra de Deus traz promessas maravilhosas como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A palavra de Deus traz conforto. Mesmo você que já perdeu um ente querido, a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, as pessoas que você amou, que você amava, vai voltar a viver novamente. E a principal de todas as promessas, Jesus vai voltar e ele vai destruir o mal e para sempre nunca mais haverá morte nem dor. A Bíblia é conforto para o nosso coração hoje e a certeza de dias melhores. Mas que Deus possa abençoar. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Que a palavra de Deus seja o teu mapa para seguir até o lugar onde Deus quer que você seja e que seja o teu manual de sobrevivência para que você seja feliz nessa terra. Que Deus te abençoe.